Neste vídeo vou-te contar como é que tu te podes te tornar uma mulher mais confiante e superar as tuas inseguranças. Eu peço por favor que tu só vejas este vídeo se tu estiveres preparada para ouvir a realidade das coisas, se tu estiveres preparada para ouvir efetivamente aquilo que tu tens que deixar de lado e aquilo que tu tens que passar a fazer se tu queres chegar a este objetivo de te tornares mais confiante. Eu vou falar sobre tudo aquilo que eu tive que passar para conseguir isso e também sobre as coisas menos agradáveis que eu também tive que superar. Por isso, fica só até o final do vídeo se tu achas que consegues lidar com toda esta questão. Eu vou dividir isto em 4 pontos para que seja mais fácil de explicar tudo aquilo que tu tens que atingir para conseguir te tornares mais confiante. O primeiro ponto é fazer uma clara distinção entre o que é externo e entre o que é interno. E isso pode parecer meio óbvio, mas a verdade é que existe uma clara correlação entre aquilo que tu aparentas externamente daquilo que tu pensas internamente. Não é à toa que Napoleon Hill, no seu livro Pense e Fique Rico, diz que tudo aquilo que são os nossos desejos e pensamentos mental, ou seja, no interno, arranjam sempre uma forma de se manifestar no exterior. Então, se tu pensas que és uma pessoa feia, que és uma pessoa gorda, que és uma pessoa que não tem valor, tu vais manifestar isso no exterior. Vais deixar de fazer coisas que mostram que tu és uma pessoa de valor, vais deixar de te arranjar porque tu achas que qual é o ponto? Eu sou feia, não vale a pena me arranjar. Vais deixar de cuidar da tua alimentação, do teu exercício físico, porque tu já internalizaste, tu és uma pessoa gorda, és uma pessoa de excesso de peso, então não vale a pena. E eu sei que isso pode parecer duro de dizer, mas se tu pensas que tu és aquilo, tu nunca vais agir contra aquilo que tu achas que tu própria és. Então, o primeiro ponto nunca poderia deixar de ser tu deixares de te identificar como aquilo e passar, se calhar, a admitir que tu estás naquela situação, mas que é possível sair dela. Então, a partir do momento que eu penso que eu sou uma pessoa com acne, como eu já pensava primeiro, eu sempre ia ser uma pessoa com acne no externo, porque isso já estava gravado no meu interior. Eu sei que isso pode parecer balelas, pode parecer totalmente sem sentido, mas é o que realmente acontece. Porque se na minha cabeça eu sou uma pessoa com acne, qual é o sentido de eu me estar a esforçar para cuidar da minha pele, para fazer limpezas de pele, para fazer o que é para me alimentar melhor até, para fazer o que é preciso para deixar de ter acne, se eu já admiti que eu sou uma pessoa assim? E se eu sou, não há forma de mudar. Então, fazeres uma distinção entre o que é externo e o que é interno é fundamental. Tu podes ser uma pessoa que está com excesso de peso, mas tu não és uma pessoa com excesso de peso, percebes? Tu tens que internalizar coisas positivas sobre ti, no fundo, para que depois possas externalizar. E eu sei que pode parecer fácil estar aqui a dizer isto de eu vou pensar que eu sou muito bonita, então eu no exterior vou realmente ficar muito bonita. Não é isso que me refiro. Eu refiro-me a tu pensares que aquilo que tu assumes que tu és, na verdade, é aquilo que tu vês no externo, não é aquilo que tu és efetivamente. Começas a desconstruir tudo aquilo que tu construíste sobre ti própria. Então, para características psicológicas também, toda aquela história que tu te contas que tu és uma pessoa tímida, que és uma pessoa que ou que não sabe fazer as coisas, ou que és uma pessoa que procrastina muito, isso está, na verdade, no teu externo a manifestar-se, mas não quer dizer que faça parte do teu interno. Então, vamos desconstruir tudo aquilo que tu definiste, colocaste como rótulo no teu interior sobre ti própria e vamos começar a pensar que aquilo se calhar não corresponde à realidade e tu podes mudar e tens a obrigação de mudar esses rótulos. A segunda coisa é deixar um baú de provas. Eu falo muitas vezes aqui no meu canal que, à medida que nós acumulamos provas de que cumprimos a nossa palavra, que conseguimos fazer as coisas, à medida que vamos fazendo isso, nós vamos somando mais um ponto, vamos subindo mais um degrau na escada da confiança. Se eu sou uma amiga tua e eu estou a combinar constantemente coisas contigo, mas no último minuto eu ligo para cancelar, vai chegar algum momento em que tu vais deixar de querer combinar coisas comigo, porque perdeste a confiança que eu realmente vou cumprir com a minha palavra e que vou efetivamente honrar com esse compromisso e com esse encontro, não é verdade?
Então, o mesmo acontece contigo. Se tu constantemente estás sempre a dizer que tu vais fazer aquilo, mas chega um momento em que tu nunca fazes, das coisas mais simples às coisas mais complexas, simples como eu vou acordar àquela hora, chega àquela hora e tu não acordas. Eu vou fazer exercício, chega àquela hora de exercício e não fazes exercício. Eu vou me alimentar melhor, chega àquela altura e tu não consegues. Sempre que tu acumulas esses fracassos e falta de compromisso contigo própria, tu estás a dizer a ti própria que tu não és uma pessoa de confiança, que não vale a pena confiar em ti própria. E acontece que, como a questão da amizade, tu ainda podes sempre arranjar uma desculpa e dizer à tua amiga: olha, hoje estou doente, hoje não consegui porque aconteceu um imprevisto em minha casa. Podes dizer essas coisas e pode realmente a tua amiga acreditar. Agora, contigo própria, tu não podes mentir a ti própria. Tu até podes tentar contar historinhas a ti próprias de hoje doía-me a barriga, não fiz exercício físico, hoje eu dormi mal, foi por isso que não acordei cedo. Mas tu, no fundo, no teu interior, tu sabes a verdade, tu sabes que não cumpriste porque tu não tens comprometimento contigo própria. Por mais desculpas que tu tentes arranjar e em busca constantemente de desculpas ativas, o teu interior, o teu subconsciente sabe que aquilo não é verdade. Então, não importa as desculpas que tu arranjes, tu ficas com uma pessoa que não tem confiança ou que não é de confiança para ti própria. E o que é isto do baú de provas? O baú de provas é juntar provas pequenas, dessas coisas pequenas que eu acabei de dar como exemplo, de que tu és uma pessoa de confiança. Sempre que tu colocares um horário para acordar àquela hora e conseguires acordar àquela hora, soma uma moedinha no baú. Sempre que tu disseres que vais fazer determinada coisa e fizeres, soma outra moedinha do baú. Leonor, mas pode acontecer que eu não consiga fazer. Então, faz promessas mais pequenas. Faz promessas que tu realmente consigas cumprir. Eu sei que muitas vezes nos dizem que nós devemos sonhar alto, que nós devemos ter objetivos grandes. Eu concordo com isso. Mas para uma pessoa que tem uma confiança muito baixa, eu acho que é fundamental criar objetivos pequenos, metas pequenas, compromissos pequenos, para que ao longo do tempo e à medida que vais com facilidade até cumprindo esses compromissos, aí sim tens o baú cheio de moedas de confiança e podes passar para coisas maiores. Estás a entender aquilo que eu te quero passar? Então este é sem dúvida uma forma de aumentar a tua autoconfiança sem ter que fazer grandes esforços e sem ter que fazer uma mudança radical de vida, que eu acho que isso acaba por não dar muito certo, na verdade. O passo número 3 é a autenticidade. O que é a autenticidade? É tu seres fiel entre aquilo que tu dizes e entre aquilo que tu fazes. Ou seja, tu dizes que és uma pessoa que gosta muito de comida saudável, mas depois tudo aquilo que tu fazes, tudo aquilo que tu apresentas para ti própria e a comida que não é saudável, tu não estás a ser uma pessoa autêntica, porque tu não dizes aquilo que fazes. Estão a ver aquela famosa história dos pais de olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Isso não resulta connosco próprios, porque aquilo que nós dizemos, aquilo que nós manifestamos, tem que coincidir com aquilo que nós vamos fazer, porque senão o nosso cérebro vai entrar de esta pessoa, mais uma vez, não é de confiança. Esta pessoa diz uma coisa e faz outra. Entendes? Tu não podes fazer isso contigo própria. Não podes dizer que eu defendo uma coisa e depois tu agires no sentido contrário. A tua mente vai entrar em clara confusão. Então, a autenticidade, tu seres autêntica com aquilo que tu defendes e com aquilo que tu acreditas e agires de acordo com isso, eu acho que é fundamental. O seres honesta contigo própria é fundamental para tu aumentares a tua confiança, porque se olhares bem, as pessoas que dizem uma coisa e fazem outra são aquelas pessoas em que tu naturalmente não tens tanta confiança, em que tu olhas desconfiada. Não é à toa que muitas vezes os políticos são vistos como pessoas que não são de confiança pela opinião geral. Não importa o político, sempre houve essa percepção geral de que os políticos eram mentirosos, eram aldrabões, essas coisas que as pessoas dizem. Porquê? Porque ser político engloba muitas vezes fazer promessas e dizer que vão fazer coisas e depois às vezes eles não conseguem concretizar tudo aquilo que prometem e isso depois é visto como trafolhice, como aldrabice. Então, se tu estiveres a fazer uma coisa destas contigo própria, se tu disseres que acreditas numa coisa, que vais fazer uma coisa e depois fizeres o exatamente contrário, não fores autêntico com aqueles valores que tu dizes seguir, tu não vais confiar em ti própria e vais-te sentir uma fraude naturalmente. Vamos para o ponto número 4. Eu tentei encaixar todos esses 4 pontos num vídeo relativamente curto para que as pessoas conseguissem ver até ao final e conseguissem, se necessário, voltar a rever este vídeo. Se até aqui, antes de eu falar do ponto número 4, tu estás a gostar deste tópico, eu peço só que coloques o like no vídeo, que é para eu saber que este tipo de vídeos é interessante e para que eu possa, no fundo, trazer isto de forma mais aprofundada num vídeo, quiçá, mais longo. Então, deixa o teu like se realmente estiveres a gostar.
O ponto número 4 é um ponto de amor próprio. Muitas vezes nós associamos o amor próprio ou até a autoestima a coisas externas. Ou seja, se alguém chega à nossa beira e diz que nós não estamos bem, ou se alguém vem com um comentário mais negativo relativamente a nós até às vezes dizemos: estás a baixar a minha autoestima, ou baixaste a minha autoestima. Mas na verdade isso é um erro, porque tudo aquilo que tem auto significa connosco próprios e a nossa relação connosco próprios. O que acontece nesses casos é que muitas vezes a pessoa aponta algo relativamente a nós que nós já pensamos sobre nós próprios. Imaginem, eu vou dar novamente o exemplo da acne. Eu era uma pessoa, sobretudo por causa da parte hormonal, agora já está melhor um bocadinho, mas antes era terrível, mesmo depois da adolescência, eu sempre tive bastante acne. E o que acontecia é que eu tinha percepção dessa acne, não me sentia bem com essa acne, eu sentia-me menos bonita por ter essa acne e isso fazia com que eu tivesse uma autoestima mais baixa, porque eu própria me sentia menos bonita. Então, sempre que vinha alguém que me dizia tens a cara toda em construção, ou tens a cara cheia de acne, e isso aconteceu, isto não é para propósito de vida, isso aconteceu mesmo, eu sentia-me triste. Não é necessariamente porque a pessoa acha isso de mim, eu sentia-me triste porque a pessoa estava a apontar algo que eu já pensava sobre mim. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o julgamento dos outros não tem valor se não for um julgamento daquilo que nós já pensamos sobre nós próprios. E muitas vezes nós, como eu disse no início deste tópico, dependemos do externo, daquilo que é a reação dos outros, para formar uma opinião sobre nós próprios. Ou seja, dizem que nós somos bonitas, nós sentimos-nos bonitas. Dizem que nós somos feias ou uma característica negativa, nós sentimos-nos feias. E esse depender muito da opinião dos outros faz com que nós não tenhamos uma consistência de uma autoestima formada. Faz com que nós não tenhamos nenhum tipo de controle sobre a nossa própria autoestima. No fundo, recapitulando esta história toda, a nossa autoestima é sempre baixa e tem alguns picos de melhoria quando alguém dá uma opinião positiva sobre nós. Isso não pode acontecer. Tu não podes depender daquilo que alguém vai dizer sobre ti para te sentires bem contigo própria. Então, o ato de amor próprio, o cultivo do amor próprio e da autoestima deve ser feita de forma interna. E como é que tu podes fazer isso? Tu perguntas, tratando bem e fazendo estima de ti própria. Então, sempre que tu sentires que estás com uma característica mais negativa em relação a ti própria ou que não te sentes tão bem, tu podes sempre aproveitar para olhar para o espelho e não começar a dizer que eu sou feia, eu sou assim, eu sou exato. Então, como é que tu fazes essa construção? Sempre que tu tens cuidados contigo, sempre que tu procuras aumentar o conhecimento daquilo que te faz bem, daquilo que te faz mal, sempre que tu procuras cuidar do teu próprio corpo, é uma forma de amor próprio e é uma forma de autoestima. Um ponto muito grande que eu queria trazer neste vídeo, que eu quero dar especial enfoque neste vídeo, é que os outros tratam-nos como eles nos veem nós tratar-nos a nós próprios. Espero que isto não tenha ficado uma frase extremamente confusa, mas basicamente, como nós nos apresentamos cuidar de nós próprios e como nós mostramos que cuidamos de nós próprios, assim os outros vão fazer um nível, assim os outros vão nivelar com aquilo que nós aceitamos daquilo que nós não aceitamos. Ou seja, se nós não cuidarmos de nós próprios ou não tivermos qualquer tipo de preocupação com a nossa segurança, com a nossa aparência, com o nosso estilo de vida, com a nossa saúde, se nós não tivermos essa preocupação, os outros também não vão ter. Os outros também vão ter um nível muito baixo, porque se eles olham, se ela trata de si própria desta forma tão pouco cuidada, então não existe mínimo dela aceitar, ela aceita qualquer coisa. Pelo contrário, se eles veem que tu és uma pessoa que cuida e zela por ti, eles vão pensar, se ela já trata assim tão bem de si própria, então eu, para acrescentar algo àquilo que ela já faz, tenho que ser ainda melhor. E daí vem aquela história de que se tu não te amas a ti própria, os outros também não te vão amar. É por causa disso, é precisamente por isso, porque eles veem que o teu nível, o teu padrão de exigência é muito baixo. E isso tem que ser cuidado de uma forma interna. Cuidado no teu amor próprio, na tua autoestima e na tua forma de te apresentar o cuidado que tu tens contigo própria. Então, sempre que, um exemplo fácil, sempre que tu, em público, dizes eu sou burra, ou eu sou mesmo estúpida, ou eu sou assim, uma característica que tu apontes sobre ti própria em público vai mostrar que tu não tens amor próprio, não tens cuidado contigo própria. O tu insultares ou atribuires uma característica negativa a ti própria em vista para as outras pessoas não é humildade. Não é humildade.
é visto como falta de amor próprio e isso está-te a prejudicar. Eu tinha que falar sobre isso neste vídeo para te ajudar a tomar consciência sobre isso. Se tu não concordas com nada que eu disse até aqui, se tu achas que isto tudo é um disparate, que é pouco provável, porque se tu ficaste até aqui é porque isto faz sentido em algum nível para ti, mas se achas que isto tudo é um disparate, podes esquecer que viste este vídeo. Mas se por outro lado achas que isto fez sentido para ti, deixa o teu like, mais uma vez reforço, e subscreve o canal, porque 80% das pessoas que vê os meus vídeos não subscrevem o canal, o que é uma percentagem muito preocupante aqui para o meu lado. Significa que as pessoas gostam de ver o meu conteúdo, mas ao mesmo tempo não sentem a necessidade de ajudar este canal a crescer. Eu sei que tu não pensas assim e vais subscrever aqui o canal aqui em baixo. Obrigado por teres ficado até aqui. Eu quero te mandar um grande beijinho e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!